pessoal! Meu, tá muito fraco esse boa noite! Boa noite, pessoal! Aê! Pô, uma salva de palmas primeiro, todo mundo que vem aí! Muito bacana! Tá aqui hoje nessa noite maravilhosa de março, entendeu? Com vocês, pra gente bater um papo com o grande Marcelo Quintanilha! Muito legal. A gente vai, ó, eu vou sentar aqui. Tá tudo bem, tá tudo certo, tudo sob controle. A gente vai bater um papo agora com o Marcelo aqui, que tá lançando Luzes de Niterói, que é o último gibi dele. Você pode ligar, tem um botão. Pronto, tá ligado? Ok. E a gente vai bater um papo aqui com ele, vai rolar uma meia hora, 40 minutos de papo. E depois a gente abre para perguntas, mas se vocês sentirem necessidade extrema de no meio do papo, sonhei com essa pergunta, eu preciso fazer agora. Sintam-se à vontade para interromper, tá bom? Boa noite, Marcelo, beleza? Boa noite, tudo bem? Maravilha, cara. Muito bom. Então estamos aqui com a sua, o quê? 8ª obra? Talvez eu sou péssimo em matemática. Sei como é, cara. Sei como é. Vamos lá. Vamos falar desse quadrinho. O quadrinho se passa nos anos 50, né? Sim, nos anos 50. E é uma história do seu pai. Sim, é baseada em algo que aconteceu com ele. Durante um dia, em que ele, enfim, se aventurou com um amigo para tentar capturar um pouco do botim de uma pescaria que estava sendo realizada com bombas nas imediações da praia onde eles estavam, e enfim, as coisas vão se sucedendo e se complicando sem que eles possam encontrar uma solução imediata e tudo. É a base da história. Certo. No começo da história aqui, sem dar spoiler, ele tá para entrar para um time de futebol mesmo, a primeira grande chance dele, né? Seu pai realmente foi jogador? Quão longe ele chegou? Porque futebol não... Sim, ele foi jogador de futebol nos anos 50. Ele jogou em times de Niterói, da nossa cidade natal, mas ele teve que interromper a carreira muito cedo. Porque teve problemas no joelho, teve problemas na bacia e tudo, então a carreira dele foi interrompida muito prematuramente. Entendi. Problemas de saúde sempre são uma coisa que a gente tem que interromper as carreiras, né, cara? Sim. Ele chegou muito longe, ele chegou tipo uma pré-Copa do Mundo, Não, ele não chegou tão longe, Ele chegou a jogar em equipe, ele chegou a jogar na principal equipe de Niterói, né? Que tinha uma autorização especial para disputar o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, que era o Canto do Rio. Mas ele começou jogando na equipe da fábrica, Companhia Manufatura Fluminense Tecidos, que tinha um time chamado Manufatura, e foi onde ele iniciou a carreira dele. Logo depois ele foi transferido para o Canto do Rio, numa transação ocorrida depois de ele ter perdido a oportunidade de fazer um treino no Fluminense. Exatamente porque a Getúlio Vargas tinha cometido suicídio naquele dia, no dia que ele foi treinar. Isso lançou a cidade numa conflagração política que interrompeu várias atividades, inclusive essa dos clubes de futebol, então ele não teve oportunidade de fazer o treino e acabou assinando com o Canto do Rio, que era uma equipe grande de Niterói, mas foi por isso. Entendi. Então ele não chegou a jogar com o Pelé nem nada, né? Ele jogou contra muitos jogadores conhecidos atualmente, como Garrincha, o Zagallo, enfim, os jogadores da época. Jogou, sim, Gerson. Não, o Gerson é mais recente, né? Sim. O Gerson acho que ainda não jogava nos 50. Eu achei que o Gerson tivesse batido. Não. O Gerson jogou na Copa de 70, né? Eu pareci interromper a carreira muito antes. Enfim, jogou contra muitos desses jogadores. Certo. Você falou que foi baseado num acontecimento ali fatídico mesmo, mas você amarrou pontos que aconteceram, que no quadrinho ele tem essa parte de Getúlio Vargas também, tem... Sim, também tem. Certo. Eu sinto esse episódio também.
em algum momento da história. Sim. Isso é considerado um spoiler? Não. Eu tenho dúvidas às vezes para entender a ideia de spoiler. Se eu falar demais, vocês por favor me... Porque spoiler é engraçado, né, cara? Nós adoramos spoilers. Porque no final das contas, quando você tá lendo, você tá tão entretido que você não lembra que, fulano me contou dessa parte. Você tipo, vai direto assim, né? Eu acho, né? Legal. Não é muito, né? Tá certo, acho que não é muito, não. Eu acho que um dos personagens mais interessantes do gibi é o Noel, que é o amigo dele. Também acho que seria tirar uma mágica do quadrinho que não precisa, né? Saber se o Noel era o cara que estava no barco com ele quando aconteceu isso. Mas queria que se falasse um pouco dele, porque ele é um cara... Ele é muito intrigante no gibi, né? Sim, ele era um dos melhores amigos do meu pai, né? Ele realmente nasceu com essa deformidade física, um problema físico muito acentuado. E infelizmente ele já faleceu há muitos anos. Mas sim, a relação deles era muito de uma amizade muito intensa, né? Às vezes não é necessário que uma amizade seja definida por uma palavra. Ela simplesmente existe e todos nós sabemos como isso acontece. E quem leu o gibi sabe disso, né? Sim! Brincadeira, pessoal. Deixa eu pegar aqui o meu caderninho de perguntas. Bem, o Noel morreu em decorrência da doença ou... É muito difícil que uma pessoa com uma condição física como essa chegue muito longe, né? Entendi. Uma outra coisa que eu sempre acho muito piegas, mas que no gibi tem um momento, você tira de letra, assim. Tem uma música, acho que do White Snake, que é Crying in the rain, chorando na chuva, né? Porque, na chuva as lágrimas não são vistas. E tem momentos no quadrinho assim que, nossa, olha, de matar. O que você conseguiu fazer? Desenhando, sem escrever, fulano agora chora na chuva. E eu acho que tem um recurso ali que é a cor. Acho que esse é o seu primeiro quadrinho de cor digital, assim, né? Não, na verdade eu já tinha usado cores digitais quando eu fiz a adaptação do anterior. É verdade, tá certo, né? Mas desde o começo você já era intencional ter cor na história? Você acha que ela... Sim, já era intencional. Como eu já falei em outras ocasiões, eu realmente trabalho para tentar encontrar a melhor maneira de contar uma determinada história. Muitas vezes eu começo do zero, praticamente. Muitas vezes trabalho quase como reaprendendo a desenhar cada história. Realmente acredito que cada história deve ser contada de uma maneira. Cada história tem uma maneira para ser desenhada, para ser representada. E o que eu queria com essas cores em Luzes de Niterói era reduzir a percepção das cores à objetividade absoluta. Eu não queria que nada interferisse na percepção das cores e que elas traduzissem o estado de ânimo de cada personagem, cada etapa da história da maneira mais objetiva possível. Eu encontrei uma paleta muito reduzida para traduzir essa intenção. Não necessariamente vintage, ou uma paleta que representasse ou que simulasse a coloração artificial que se fazia nas fotos da época, mas definitivamente uma paleta que transmitisse muita objetividade. Por isso a gama de cores é tão reduzida. Entendi. Você tem trabalhado nessa história faz muito tempo ou uma coisa que... Foram 2 anos e meio, mais ou menos. Entendi. Porque eu já vi alguns relatos seus, você tem um processo um tanto quanto anárquico, né? Você trabalha ali, pau, vou trabalhar agora e pau! Completamente anárquico. Entendi. Então foi surgindo, foi saindo. Foi saindo, sim, foi saindo. Deveras. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro meu papelzinho, né? Tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque você mora em Barcelona, né? Já dobrando ali o assunto. E como é que é a questão de publicar lá fora? Porque, que nem o Luzes de Niterói foi publicado primeiro lá fora. Tem algum contato? Você tem que falar diretamente com certas editoras aqui, vou lançar aqui, eu posso lançar lá fora direto? Tem coisa que você lançou aqui, quer lançar lá fora? Ou coisas que nem... Teve um gibi de 7 partes, eu acho, que você lançou lá fora e não saiu aqui, né? Não saiu aqui. O trato
em relação aos direitos de publicação e tudo, não sempre compete a mim. Então, isso depende da relação de editora para editora. No caso dos livros que tenho feito, às vezes publico primeiro no Brasil, às vezes primeiro na França. Eu acho que tem uma relação muito boa com os editores. Eu acho que tem uma relação muito de extrema confiança com todos os editores, então nunca houve nenhum tipo de problema nesse sentido. Certo. O filme do Tungstênio começou a acontecer um pouco antes do prêmio de Angoulême, né? Sim, foi logo, praticamente logo assim que o quadrinho saiu, né? Ah, já saiu e aí já entrou em... Pouco tempo depois, sim. Ah, uma dica pra você aí, cara. Tá certo. E... Você sentiu alguma mudança muito brusca desde quando lançou o filme? Sua carreira deu um pau, o pessoal começou a olhar mais pra você, simplesmente você já tá num patamar... Você já tem alguns anos de carreira, né? 13 talvez. Mais ou menos isso. Certo. E... Não, mas... Se eu não tenho alguma experiência? Isso. Não, ninguém me chama na rua pra... Eu posso ir no supermercado, tranquilamente. Entendi. É a parte boa de ser um quadrinista, né? Você pode fazer as coisas e andar livremente pela rua. Muito bacana, muito bacana. Deixa eu voltar aqui para as minhas perguntinhas, né? Você mora lá fora desde... 2002. Tá. Você se sente um estrangeiro voltando para casa? Eu me sinto um estrangeiro em absolutamente qualquer ocasião. Deveras? É uma coisa que a gente estava comentando agora à tarde aqui, do tipo... Você volta agora com um governo ultradireita no poder, e um governo... E a ultradireita por todo lugar, assim, é estranho ou se... Sim, é muito estranho. Mas, enfim... Eu espero que 4 anos passem rápido. Ah, vão passar, cara. O câncer não dura tanto isso. Tem uma outra coisa muito curiosa, que outro dia tava num sebo e tava lá garimpando as coisas, né? E aí eu encontrei um CD do Planet Ramp. E aí eu olho para aquele CD e eu falei, cara, eu conheço esse desenho. E o desenho era teu. Sim, verdade. Foi um trabalho que eu fiz para a banda naquela época e tudo. O Marcelo D2 tinha lido, que é o lá de Fabiano Gorila, e entrou em contato comigo, pediu para fazer a capa, o encaixe do CD e tudo. Foi um trabalho maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso. Muito bacana, né? Que anos depois desse trabalho ele ainda repercute aí na mídia, né? Na sociedade. As vendas alavancaram muito por causa da... Alavancaram, Não tenho dúvidas. Porque as vendas são o chamariz, né, do quadrinista. É por isso que eu estou nesse negócio. Ah, sim, o pessoal de casa talvez não saiba. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista e o Marcelo falou que comprou o primeiro condomínio dele fazendo quadrinhos lá na Europa. Você pode comentar isso? Não posso. Droga! Eu comecei a trabalhar com quadrinhos agora e eu já estou comprando a minha primeira casa, mano. É um mercado assim, ó. Entre no mercado, muito dinheiro. Olha. Você falou do Fealdade de Fabiano Gorila. E eu já vou pular para uma pergunta aqui que é do internauta, porque ela me remeteu na hora, porque ela tem a ver, né? Na época que você lançou esse quadrinho, você assinava como Marcelo Gaú. De onde vem Marcelo Gaú? É um apelido que eu tinha entre os colegas. Muitas pessoas, muitos amigos meus me chamam de Gaú até hoje. E na época eu imaginava que os quadrinhos seriam algo que eu faria paralelamente a uma vida jurídica, digamos assim. Não consegui imaginar que os quadrinhos fossem adquirir na minha vida a dimensão que eles acabaram adquirindo ao longo do tempo. Mas aconteceu que, à medida que as histórias foram sendo publicadas e o interesse em torno do trabalho foi aumentando muito, os quadrinhos adquiriram uma presença quase completa na minha vida. Então, assinar com pseudônimo deixou de ter sentido para mim.
Mas aí, então, no caso, você era advogado na outra vida? Obrigado, Gato. Não, é que eu tenho cacoete de estabelecer uma diferença entre o mundo artístico e o mundo jurídico. O mundo, enfim. Ah, o mundo jurídico você diz, então, só como você assinava? Exato. Ah, tá. Achei que a gente tinha uma coisa ali pra trás, assim. Não, mas você sempre foi de quadrinho mesmo. Nos anos 80 você fazia quadrinho de karatê, não é? Sim, fazer quadrinho de karatê. E de terror também. Muitos grandes artistas brasileiros começaram e passaram toda a sua carreira trabalhando em quadrinhos de terror. Eu acho lamentável que os quadrinhos de gênero, como os quadrinhos de terror, os quadrinhos de artes marciais, tenham desaparecido do mercado. É lamentável que isso tenha ocorrido. É lamentável também que não tenhamos conseguido gerar uma série de gêneros encabeçados por temas que fossem eminentemente brasileiros, por exemplo, como futebol. Não temos uma sequência de quadrinhos sobre futebol no Brasil, não temos uma sequência de quadrinhos sobre... Já tivemos algumas experiências, por exemplo, como o cangaço e tudo, mas talvez não ao ponto de se criar efetivamente um gênero em torno disso. Enfim. É uma cultura tão rica, né? E o pessoal querendo fazer histórias de homens de peito estufado. Mas tudo bem, né? Todo mundo tem que fazer isso daí pra viver, né? Muitos artistas fazem e eu acho que deve se fazer. Fica muito bacana. Mas a cultura brasileira, porra, é muito rica pra fazer isso, né? Então, ó, você tá querendo fazer Batman? Para! Faça o gibi de cangaço, velho. Quem entender já deu a letra. Muito bacana. As próximas publicações suas, você pretende tomar cada vez mais esse rumo? Talvez o futebol, explorar uma outra parte de... Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Futuro a Deus pertence, né? Sim, talvez. É complicado. Muito complicado. Muito complicado. Just joking, guys! Uma salva de palmas por uma resposta dessa! Muito obrigado. Yes! Foram 2 anos e meio, o último trampo seu que você tinha lançado pela Vendetta foi Inário Nacional, né? Não, saiu Todos os Santos. Todos os Santos como coletânea. É um apanhado desde o começo da carreira, sim, né? Eu estou muito satisfeito com esse livro. Porque ele recopila desde os meus primeiros trabalhos até trabalhos de ilustração, quadrinhos que não tinham sido publicados no Brasil, tinham sido publicados na imprensa estrangeira e tudo. Entendi. Eu estou muito satisfeito com o resultado desse livro. Entendi. O outro antes era o Inário Nacional, sim. E um pouco antes foi o Talco de Vidro, Talco de Vidro. Que saiu quase junto com o Tungstênio. Saiu um ano depois. Mas sim, quase junto. Quase junto, né? Porque, você produziu, foi feito de maneira próxima. Não, sim, na verdade todos esses livros estavam sendo feitos ao mesmo tempo, inclusive esse. Tudo ao mesmo tempo? Sim, tudo ao mesmo tempo. Nossa, os caras é uma máquina mesmo, olha só. É a maneira anárquica de se trabalhar, né? Exato. Sim. É duro. Você trampou com cor digital, mas todo o resto você faz a lápis e... Sim, todo o resto é feito no papel. Um processo muito tradicional, né? O layout no papel, depois eu utilizo uma outra folha para fazer a arte final. Tanto em tungstênio como em luz literária eu trabalhei com grafite. Fiz arte final com grafite, depois digitalizei a arte, transformei em grafite numa linha de preto 100%. E assim o processo foi esse. Entendi. Bem, se você não se importar, eu vou fazer umas perguntas aqui. Fazer umas perguntas aqui. Estou. Eu acho que é muito cedo para entrar nas perguntas do público da internet que mandou. Tem umas coisas muito boas aqui que você vai gostar, eu acho. Eu não tenho dúvida que eu vou gostar. Não há dúvidas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Yes! Sim, vou passar o microfone para você. Você falou que se sente um estranho em qualquer lugar, mas as suas histórias elas estão sendo acolhidas em vários lugares do mundo.
pelo que você viu dos leitores e também pela sua parte, por que você acha que isso tem acontecido aqui? Por que uma história tão local tem se expandido tanto, principalmente na Europa? Porque eu nunca acreditei que histórias que tratassem de uma realidade brasileira significassem uma dificuldade em si para qualquer pessoa. Eu nunca acreditei nessa lenda. Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de compreender absolutamente tudo, independentemente do contexto do qual essa história esteja inserida. Todos os personagens que eu trabalho são muito humanos, são muito... tem uma construção psicológica muito profunda. Então, eles são o verdadeiro elemento que conta a história. Embora eles estejam inseridos em contextos específicos, não existe nenhuma necessidade de que alguém seja familiarizado com um determinado contexto para compreender reações humanas. É nisso que eu acredito profundamente. Posso fazer mais um? Pode. Você disse que nada é definitivo. Nada que você faz, que em relação às histórias que você faz, que você procura. Então é por isso que você aposta tanto na vida humana, porque eu acho que não tem coisa mais improvável, assim, de prever do que exatamente as relações que nós temos com outras pessoas. Eu acho que eu não entendi a pergunta. É porque as suas histórias são humanas, você mesmo acabou de falar, você fala da vida cotidiana. E eu acho que, apesar de ser algo que a gente se familiariza, é algo muito imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer quando a gente sai daqui, quando a gente acordar amanhã, entendeu? É por isso que você aposta nesse tipo de... Eu não sei se é exatamente por isso, mas sim, a condição humana é extremamente precária. Extremamente precária. Ninguém pode se considerar salvo. Em nenhum momento, sob nenhum aspecto. Sim, é uma coisa que me interessa muito no campo das relações humanas, essa incerteza constante sob a qual vivemos. Sim. A presença da Luz del Fuego, ela fazia parte das histórias que você ouviu, que te levaram a construir o Luzes de Niterói, ou era uma personagem fascinante do período que você inseriu na história? Sim, as duas coisas. Sim, efetivamente houve esse encontro. Efetivamente os amigos foram parar nessa ilha. Porque ela ficava no caminho da ilha para a qual estavam inicialmente. Eles pretendiam perder os peixes em Paquetá e no caminho pararam na Ilha do Sol, na Ilha da Luz do Fuego, e tentaram vender uma parte dos peixes ali. Esse encontro realmente ocorreu. Não exatamente naquelas circunstâncias que está expresso no livro, mas esse encontro ocorreu realmente. E sim, ela é uma personagem fascinante, você tem toda razão. Nem todos estavam pelados, então. Sim, todos estavam pelados. Aliás, era obrigatório. É obrigatório, né? Era realmente obrigatório. Isso é um fato. Você só podia aceder à Ilha do Sol se você estivesse sem roupas. Era assim como se chegava à ilha. Ela entrava, né? Sim, era assim. Tem um filme curto no YouTube muito legal, quem tiver curiosidade, deve ter uns 15 minutos assim, de duração, que foi rodado naquela época, é muito parecido com o que tu registrou, é muito interessante. Não sei quem dirigiu aquilo, tem uns 15 minutos, assim, é um rolê de alguém pela ilha. Sim. E o nome do filme? Tem vídeo dela se apresentando com cobras, tem esse vídeo feito na época, você vê a casa dela inteira, depois tem um vídeo posterior já com uma ruína. Não sei se fizeram uma reportagem, não foi uma reportagem que falava dela? Tem até uma narração naquele estilo. Sim, eu conheço essa reportagem. Olá. Queria saber como você, como autor, como foi sua recepção de saber que vai ter uma obra adaptada ao cinema, se você acompanhou, se você gostou e como foi o processo? Foi maravilhoso. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Eu acompanhei o máximo que eu pude. Eu trabalhei na primeira adaptação do roteiro. Depois, Marçoque e Fernando Bonassi, são os dois outros roteiristas, trabalharam no segundo tratamento. O Heitor, que é o diretor do filme, o Heitor Dália,
ia me mantendo informado do que estava acontecendo, tudo, me apresentando elenco, as pessoas que ele estava trabalhando para representar os personagens e tudo, fui acompanhando bem próximo. Também tive a oportunidade de acompanhar um pouco das filmagens no final de 2016, em Salvador. Felizmente o filme foi rodado exatamente no mesmo lugar onde a história transcorre no álbum. Foi algo que não imaginávamos que pudesse ocorrer, mas no final acabou ocorrendo. E é fascinante, eu só posso falar do ponto de vista de um quadrinista, não posso falar do ponto de vista do ator, mas é absolutamente fascinante observar a maneira como os atores são capazes de lançar a mão da sua própria mitologia pessoal para dar voz aos personagens. É um processo fascinante de ser observado, eu recomendo a qualquer pessoa. Marcelo, aproveitando esse gancho, falando de cinema e tal, como que é a sua relação com o cinema, os filmes? Como influencia diretamente na sua obra ou não? Tem algum filme que influenciou? Tem muitos filmes, a minha relação com o cinema é muito profunda, muito profunda. Sim. Eu sou apaixonado pelo cinema italiano, por diretores como Vittorio De Sica, o Rossellini, enfim. Filmes emblemáticos do neorrealismo italiano, por exemplo, como Roma, Cidade Aberta, onde existe uma imbricação entre a ficção e a realidade, no sentido de que existem imagens documentais introduzidas numa história de ficção que foram filmadas em segredo pelo próprio Rossellini, quer dizer, da ocupação alemã da Itália na época. Essa relação sempre me fascinou muito. E muitas das minhas histórias, como por exemplo o caso de Fealdade Fabiano Curillo, que foi a primeira história que o Rogério publicou em 99, muitas das minhas histórias vão no sentido de tentar recriar a atmosfera de muitos desses filmes. Diretores como Orson Welles me marcaram muito, o Billy Wilder, Rogério de Bezerra, enfim, sim, uma relação muito profunda. Marcelo, eu queria saber como é que você, a relação dos materiais, como que você utiliza, se você pensa nisso, que tem a ver com a temática da história, no uso dessa parte artística mesmo que você compõe. Queria que você, queria que você explicasse um pouco daquela coisa que você tenta fugir da narrativa gráfica, que ela tem que seguir, levar os olhos do leitor, que eu já vi você falando isso um pouco. Eu queria entender um pouco mais do seu lado artístico, como quadrinista, também queria entender como você trabalha. A pergunta acho que tem duas partes, né? Primeiro, em relação aos materiais. Eu sempre utilizo materiais diferentes para fazer as histórias. Os papéis, utilizo papéis diferentes. Enfim, talvez exista um material que é sempre muito utilizado, que é o grafite. Mesmo que depois esse grafite seja digitalizado e transformado em preto 100%. Talvez seja o material que eu mais utilizo, mas também trabalho com pincéis e tudo, depende da história. Sim, o objetivo é encontrar o material que melhor expresse o que vai ocorrer numa determinada narrativa, numa determinada história. E sim, isso me coloca numa condição em que eu estou sempre pisando em ovos, porque muitas vezes eu sou obrigado a praticamente reaprender a desenhar, a encontrar novas soluções para representar elementos que com outras técnicas eu já teria solucionado de uma maneira mais objetiva. Mas eu me sinto muito confortável com a ideia de não ter ideia de para onde eu estou indo. Eu me sinto muito confortável com a ideia de estar completamente perdido. Sobre a questão da narrativa e tudo, sim, existe uma retórica, né? Através da qual a página é identificada como uma unidade narrativa, no sentido de que a interdependência entre os quadros faz com que os olhos do leitor sigam uma determinada ordem, tudo que no meu entendimento é algo senão completamente inverídico, no mínimo contestável, porque eu acredito muito na percepção que as pessoas têm de cada elemento. Eu apostaria que alguém que não
fizesse o mínimo esforço para prestar atenção nos desenhos de quadrinhos, se fixasse unicamente nas palavras, nos textos dos valores, seria capaz de absorver absolutamente tudo que está expresso ali. E sim, eu acredito que a página possa ser uma unidade narrativa, mas de maneira nenhuma é a única unidade narrativa. E como eu já falei em outras ocasiões, essa noção se deve muito ao fato de que o quadrinho tenha sido popularizado ao longo do século XX através de objetos como livros, ou revistas, ou jornais, ou enfim. As páginas também são unidades monetárias, você pode contabilizar o adiantamento de direitos autorais pelo número de páginas produzido por um determinado artista. Quer dizer, tudo isso vai criando um mito em torno da página que eu considero, como falei, contestável. Minha ideia é tratar o quadro como uma unidade, como unidade narrativa, no sentido de que a inter-relação entre cada imagem não influa na dinâmica da leitura. É como se você pudesse retirar os quadros de cada página e reorganizar em outro espaço, ou que eles funcionem por si só, sem estarem em um determinado suporte, sem estarem expostos em um determinado suporte. Eu acho que isso torna a linguagem muito mais, como você falou, fez o gesto de tocar a cabeça, acho que sim, isso torna a linguagem muito mais... Isso adentra muito mais a pessoa que está tendo uma experiência de leitura com as histórias que eu faço. Eu realmente acredito nisso. Marcelo. Aqui, ó. Opa. Você comentou um pouco sobre como foi ver a sua obra sendo transformada ou adaptada no cinema. E a gente vive um momento atual de muita adaptação de quadrinhos, especialmente em Hollywood e com toda essa onda de herói e tudo. E a gente está começando a ver isso acontecer mais no Brasil, né? Com Laços e Doutrinador e até a sua obra. Isso aqui nacionalmente, o que você acha que isso faz para o quadrinista, para os quadrinhos e para meio que a recepção do público desse meio que até muito, recentemente é um pouco negligenciado assim para o público geral? Assim. Eu sempre tive muito pouco interesse em tentar resgatar o quadrinho do gueto cultural. Eu nunca acreditei que o quadrinho devesse ser salvo por alguém. Nunca acreditei que eu devesse me apegar a uma narrativa através da qual eu devesse tentar explicar para as pessoas que os quadrinhos não são coisa de criança, que os quadrinhos não são estúpidos, que os quadrinhos não são o que elas pensam que são, porque as pessoas, no final das contas, têm direito de pensar aquilo que elas quiserem. Eu não pretendo argumentar com absolutamente ninguém sobre a verdade do quadrinho. As adaptações, eu não consigo ver nenhum aspecto negativo nas adaptações. As adaptações são algo corriqueiro e fluido entre as diversas manifestações artísticas. Eu acho fascinante que isso esteja chegando no quadrinho agora, mas acho que espero que seja só um primeiro passo e que isso vá se naturalizando ao longo do tempo e tudo, que as coisas se tornem mais, como eu disse, naturais. Não no sentido de resgatar o quadrinho, de salvar o quadrinho, mas no sentido de alcançar novos públicos, independentemente do senso do preconceito e todas as coisas, que eu realmente não vejo muita validade nessa argumentação. Mais perguntas aí? Vou fazer mais um. Opa, tem aqui. No caminho inverso, você já adaptou o Ateneu. Já adaptou o Ateneu, que é muito legal. Tu tem algum filme do coração, assim, que você adaptaria, só como curiosidade, algum filme que você gosta muito, que você daria a sua visão em quadrinhos? Um filme que eu gosto muito, nunca tinha pensado nessa possibilidade de adaptar um filme para quadrinhos. Eu vou pensar na resposta. Nenhuma música? Adaptar uma música para quadrinhos? Não, nunca aconteceu. Nunca senti esse apelo, não. Bela Lugosi's dead! Nenhuma boa. Tem alguém que quer o microfone? O microfone tá por onde?
Passe. Obrigado. Parece que uma fluidez muito grande no seu trabalho. Tanto que dá para fazer várias obras ao mesmo tempo. Mas chega algum momento, como artista, que você fala, putz, 4 folhas aqui, vai pro lixo. Algum momento, essa fluidez, você vê, errei pra caramba aqui, você erra, você erra, essa é a verdade. Isso acontece o tempo todo. Na verdade, a maior parte do trabalho vai pro lixo. É mesmo? É mesmo. Tipo thumbnail, assim? Vamos mais um. Marcelo, 2 questões. Uma, você pensa em contar alguma história que esteja fora de uma realidade brasileira, como de Barcelona, espanhola talvez? E a segunda pergunta, qual a sua relação com o futebol para além de o seu pai ter sido jogador? Certo. Sobre contar histórias fora do contexto brasileiro, todas as portas estão abertas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ainda não aconteceu, mas, como eu falei, todas as portas estão abertas, pode acontecer a qualquer momento. Minha relação com o futebol, claro, tendo crescido nas circunstâncias em que eu cresci, com um pai que interrompeu a carreira tão prematuramente, eu tive uma relação muito amarga com o futebol, de muito rancor. Então, a minha relação é muito pouco positiva, sob muitos aspectos. Embora eu seja capaz de admirar a beleza que existe por trás do esporte. Nunca houve nada parecido com uma doutrinação futebolística na minha casa, nunca houve nada em relação a isso. Eu não consigo me identificar com nada que não esteja ligado ao contexto em que eu cresci em relação ao futebol, nada que não esteja ligado ao contexto em que eu cresci nos anos 70 e 80. O único time com que eu consigo me identificar é o time que pertencia à fábrica manufatura Fluminense de Tecidos. Eu nunca senti interesse por nenhum outro time que não fosse esse. Que nenhum time especialmente grande ou vencedor, nenhum jogador especialmente famoso, nada disso nunca me seduziu, nada. Então, pode passar aqui. Vou fazer umas perguntas de internauta agora. Estou falando baixo para o público de casa. E tem mais uma. Posso fazer? Mas claro, vamos passar o microfone mais uma vez. Quando eu estava lendo o Luzes, eu reparei que todo mundo vai reparar que o começo é muito parecido com o começo do Tungstênio, né? Sim. E eu lembro que o Tungstênio, você disse que você estava viajando de carro e ouviu essa notícia no rádio, né, que tinha acontecido aquilo começou a te fascinar, a história nasceu a partir daquilo. Você acha que quando você estava ouvindo isso no rádio, você voltou nessa história do Luz Literário que teu pai deve ter te contado quando você era mais novo e uma coisa nasceu primeiro e depois nasceu de novo aqui no Luzes? Não foi nada disso. Nada. Na verdade, no caso do Tungstênio, eu tinha sido convidado para fazer um livro sobre a cidade de Salvador em 2003. E viajei para a cidade, passei 2 semanas na cidade, juntando referências e tudo, e trabalhei no livro na Europa. Enquanto eu produzi o livro, eu adquiri o hábito de ouvir a rádio local da Bahia, a Rádio Sociedade da Bahia. E sim, houve uma notícia de que 2 pescadores que estavam praticando pesca com bomba tinham sido capturados por um policial paisano que passava nas redondezas e tudo. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma história em torno desse acontecimento. Portanto, se trata de um acontecimento real. No caso de Luzes de Niterói, se trata também de um acontecimento real. É absolutamente o que aconteceu. Meu pai estava na beira da praia e ele viu alguém pescando com bomba. E eu sou muito fascinado primeiro por autores que sejam capazes de repetir o mesmo arquétipo de personagens em contextos distintos. E essa repetição de acontecimentos é algo que me seduz muito.
E o caso da pesca com bombas é algo que me chama especialmente a atenção, porque eu acho um ato extremamente covarde. Em muitas ocasiões, muitas pessoas me diziam, não, sim, mas é que a história, ela, no caso do tungstênio, ou provavelmente, não sei se vai acontecer com Niterói também, mas é provável, sim, mas são histórias que se desenvolvem em torno de um acontecimento muito banal, como é a pesca com bombas. Eu posso considerar que a pesca com bombas, muitas pessoas podem considerar a pesca com bombas um ato banal, especialmente se você não for um peixe. Então... Pescador. Isqueiro. O peixe. Não deu. Não, por favor, continue. Eu acho que você pode fazer perguntas. Não, esse é o que a gente... Eu acho que ele interrompeu. Wagner William. Não, é mais uma curiosidade assim. De tudo que eu li seu, eu julgo como... Eu sou meio contra colocar em parâmetros e tal, mas pra mim você é um naturalista. Você escreve algo natural do que acontece, por exemplo, no Brasil em si. Né? São histórias naturalistas, são histórias crônicas e coisas do gênero. Você pensa ou cogita em algum momento fugir da realidade em si e ir para uma fantasia, uma ficção científica ou algo do gênero? Tem alguma coisa germinada nesse sentido? Todas as portas estão abertas. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar a partir de gêneros e tudo, embora ainda não tenha ocorrido, mas pode ser uma coisa muito interessante. Não, eu não tenho nada pensado. Mas não que eu não tenha nada pensado em relação a isso. Eu normalmente não tenho nada pensado sobre nada. Então... Tá, então como é que vem como vem o start da sua próxima HQ, por exemplo? Eu começo sempre a partir de temas que me interessam, né? Ou seja, as relações interpessoais, o mundo do futebol, muitas histórias giram em torno dos bastidores do futebol. Aspectos da formação da música popular brasileira também, são sempre temas que me movem, né? Eu não sei se é incoerente a gente estabelecer parâmetros como naturalismo, realismo, etc. e tal. Esses parâmetros podem ajudar a gente a compreender um determinado momento histórico de uma determinada produção artística. Eu não tenho nenhum problema com isso, embora eu não seja capaz de definir meu trabalho sobre nenhum ponto como esse. Pois é. Próximo Moebius vindo aí. Vamos lá então, vai para algumas perguntas dos internautas. Mas antes eu tenho uma pergunta muito intrigante, porque em determinado momento do papo aqui, estávamos falando sobre cinema e adaptações cinematográficas, né? E hoje em dia Hollywood tomou as adaptações de quadrinhos, né? Então, temos Marvel DC aí, em conjuntura no cinema. Você disse que todas as adaptações são válidas. Inclusive Batman e Superman. Batman vs Superman, a origem da justiça. Deixa claro, Zack Snyder, 2016. Eu não sou um especialista no tema, não consigo imaginar por que seria algo negativo. Você não assistiu ainda? Temos uma. Aqui. Isso já emenda na pergunta de @evaristo.costa. Evaristo mandou uma pergunta. Marcelo Quintanilha, você tem algum projeto com alguma editora de quadrinhos? 2 pontos. DC Comics? Não tenho nenhum projeto. Você estaria aberto a fazer uma história de super-heróis? Sim, por que não? Todas as portas estão abertas. Eu repeti essa frase várias vezes ao longo da vida. The doors are open! Eu não tenho nada. Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu não tenho nada contra trabalhar em gêneros. O que acontece, mas eu entendo que essa pergunta se repita tanto. O que acontece é que trabalhar para editoras como essas e tudo parece que é entendido como um avaliador de conduta. Como se você se posicionar
contra trabalhar em editoras grandes e tudo, estabelecesse uma determinada postura em relação ao trabalho, no sentido de que você se preserva como artista e você não se vende como profissional. O que eu acho um posicionamento extremamente discutível, porque isso estabelecer um gênero como um parâmetro de conduta. Eu acho que gêneros não devem significar isso. É verdade que Marvel e DC respondem talvez pela maior parcela do mercado norte-americano, mas nem de longe representam a totalidade do mercado norte-americano. Nunca representaram. Então, não vejo por que isso deva ser encarado dessa forma, como algo tão político, digamos. Porque parece que todo mundo que... você faz quadrinhos? Batman, o Super-Homem, né? O Homem-Aranha. Então, falou quadrinho, você já remete ao Super-Herói, né? Não sei, não para mim. Talvez muitas pessoas associem quadrinhos a super-heróis e tudo. Entendo que esse fenômeno possa ocorrer, mas não é o que me parece pessoalmente. É isso. A próxima pergunta é uma excelente pergunta aqui, de @gui.luiz.fonseca. Gráfica MSP, quando? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas as portas estão abertas! Wide open, people! Wide open! Agora a gente vai... eu queria fazer com você uma coisa... Eu não quero parecer repetitivo. Mas... tudo bem, as portas estão aí. Eu queria fazer agora com você... a gente vai encerrar porque tem muita gente aqui, a gente sabe que seus autógrafos são maravilhosos, você dá um capricho especial. Então quem quiser pedir qualquer coisa, seja o Batman em cima do Lanterna Verde, com o laço da Mulher Maravilha, o Marcelo desenha, entendeu? A gente vai encerrar logo em breve, muito em breve, para formar uma fila aqui de autógrafos. E eu queria fazer com você uma coisa que uma entrevistadora que eu me inspirei muito durante toda a minha trajetória como entrevistador fazia. Ela é Marília Gabriela. No final de toda a entrevista, ela fazia um bate-bola. E eu gostaria de fazer esse ping-pong com o Marcelo Quintanilha. Podemos? Vamos lá. Não. Marcelo Quintanilha, uma música. Só pode ser você, não, Rosa. Um filme. Bandido da Luz Vermelha. Nossa! Nossa! Nem Mato Grosso? Nem Mato Grosso fala, gente. Não, desculpa, de novo. Uma frase. Words don't express my meaning. Rock's Music. Brian Ferry. Brian Ferry, Rock's Music, but Stars my Marine. Alright! Um prato na janta. Farofa. Um prato no almoço. Feijão, arroz e farofa. Café da manhã. Só feijão. Lanche da tarde. Arroz, lógico. Toma chá ou café? Água. Refrigerante? Não. Marvel ou DC? Eu gostava das publicações da Ebal. Sal Buscema ou Frank Miller? Sal Buscema, todo mundo sabe. Oh! Vamos mais uma aqui, Quintanilha por Quintanilha. Eu não faço a menor ideia. Pessoal, muito obrigado! Agora a nossa equipe vai entrar, tirar todas as cadeirinhas, a gente vai posicionar uma mesa aqui. E o Marcelo Gaú, Marcelo Quintanilha, vai autógrafar o gibi de todo mundo. Vai!